Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Educação da Câmara do Rio promove reunião extraordinária para debater a concessão do bilhete único universitário. A cidade do Rio de Janeiro atinge a marca de 12 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. E no Dia do Músico, artistas comemoram a volta aos palcos após um período de apresentações pelas redes sociais durante a pandemia do coronavírus. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da solenidade que acontece neste momento no Palácio Pedro Ernesto. A Câmara Municipal do Rio entrega agora à noite a medalha Pedro Ernesto ao diretor-presidente da Apresenta Rio, Pedro Augusto Corrêa Neto Guimarães. O repórter Sérgio Costa acompanha a cerimônia e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ingrid. São 21 anos de experiência no mercado. O homenageado, ele é especializado em gestão pública e privada e também do turismo. Pedro Guimarães é diretor-presidente da Apresenta Rio, uma entidade de classe empresarial criada pelas principais empresas promotoras e produtoras de eventos do Rio, agora no Brasil. A associação nasceu no Rio de Janeiro e busca apresentar institucionalmente a indústria do entretenimento e todas as suas atividades afins junto ao seu mercado estratégico. Tem como objetivo principais o diálogo entre a iniciativa privada e o poder público e também fomentar a melhoria do ambiente de negócios do setor de eventos. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto reuniu familiares e também amigos de trabalho. A iniciativa da homenagem partiu do vereador Rafael Aloysio Freitas. Bom, Pedro Guimarães já ocupou cargos estratégicos como diretor do Pier Mauá, CEO da Marina da Glória, do Rio de Janeiro, subsecretário de Esportes e Eventos do Governo do Estado do Rio, secretário municipal de Turismo do Rio e também comandante da Marinha Mercante. Antes da cerimônia, eu conversei com o homenageado e com o vereador Rafael Aloysio Freitas. Vamos acompanhar. Pedro Guimarães, além de ocupar funções públicas importantes, como secretário de Turismo, hoje ele preside uma instituição privada, que é a Apresenta Rio, que é uma das grandes responsáveis por brigar e lutar em prol do setor de eventos, entretenimento e o turismo aqui no Rio. Então ele tem sido uma peça fundamental nos termos desse setor, desses setores, e a luta que ele já vem travando nesses últimos anos em prol do turismo, eu acho que é de suma importância e a gente precisa saber reconhecer os nossos bons valores. É uma satisfação muito grande, primeiro, que é a principal comenda da nossa cidade que eu, nasci, que eu tenho uma admiração tremenda, que sou apaixonado, tenho o privilégio de ter participado de experiências dedicando a minha vida a ela, seja no poder público, seja no setor empresarial. E agora ter o reconhecimento dessa Casa Legislativa com essa medalha é uma certeza, eu acho que de amor completo. A Comissão de Educação da Câmara Municipal promoveu uma reunião extraordinária para discutir o impasse na concessão do bilhete único universitário. Além dos vereadores, participaram representantes do Ministério Público, das Secretarias de Transportes e Fazenda e do Movimento Estudantil. Um novo debate técnico foi marcado para os próximos dias. Cerca de 40 membros de diferentes movimentos estudantis foram à Câmara Municipal do Rio para acompanhar a reunião extraordinária da Comissão de Educação, que discutiu o impasse na concessão do bilhete único universitário. Para muitos alunos, o benefício é a única forma de locomoção e frequência acadêmica e foi suspenso na ocasião do confinamento. O bilhete único foi suspenso lá no começo da pandemia. A promessa era que ele ia ficar suspenso durante 15 dias, que era o tempo do lockdown. Mas o bilhete único nunca mais voltou. A secretária de Transportes apontou a inconsistência dos dados repassados pela empresa Riocard como um impeditivo para a realização do pagamento. Primeiro, essa questão da diferença de carregamento que a gente recebe do D+40 e do D+5. Então, uma diferença basicamente de 8 milhões de passageiros. Tá? Uma outra questão é que os dados de quilometragem percorrida e as viagens que a gente recebe não corresponde aos dados cadastrais. E em relação à falta de transparência, a gente manda um ofício dia 16/6/21 pedindo os microdados de transações de bilhetagem de forma contínua. Eles mandam somente um dia de transação. Eu acho que o município tem toda a razão quando se preocupa com esse aspecto.
Eu só não acho que isso seja um fator que possa inviabilizar a retomada do benefício, porque há formas de fazer com que esses pagamentos sejam confiáveis, né? Criado por um decreto no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, em 2014, o bilhete único universitário garantia gratuidade ao transporte público para estudantes cotistas inscritos no FIES e ProUni ou ainda que tivessem renda familiar per capita de até um salário mínimo. No fim de 2019, durante a gestão Marcelo Crivella, os critérios para o acesso ao benefício foram alterados e se tornou necessário ter cursado todo o ensino médio em escola pública, além de comprovar a renda de até um salário mínimo. No fim do ano passado, a Câmara dos Vereadores restabeleceu os requisitos originais. No entanto, o corte da Prefeitura está mantido até hoje. Somente da UFRJ, 28 mil alunos dependem do bilhete único universitário. A Universidade Federal do Rio de Janeiro chegou a conceder 5 mil auxílios de transporte durante 4 meses. Nós não temos capacidade de preencher essa lacuna. É fundamental para garantir o direito à educação que o bilhete único universitário venha a ser concedido. A gente agora está pagando, a partir desse mês de novembro, também 7.544 auxílios. A gente também, como ainda não está totalmente presencial, apenas os cursos da área de saúde estão presenciais e os demais remotos, a gente fez uma equiparação ao quantitativo de passagens que são disponibilizadas no bilhete único. A Comissão de Educação intermediou uma reunião técnica entre a Secretaria de Transportes e o Ministério Público para os próximos dias. A solução aqui agora é que a gente consiga definir que a Prefeitura tem que cumprir o direito do estudante e não pode ser responsabilizada por cumprir um direito. E aí o Ministério Público entra sobre quais são os elementos dessa conduta da Prefeitura ao repassar o dinheiro para os empresários de ônibus. Nesses 6 meses que ainda vão demorar para que o sistema de bilhetagem eletrônica seja finalmente de fácil acesso da transparência dos dados. Mais uma vez, é essa caixa preta dos transportes que está impedindo um direito da população de cidadãos cariocas, que são os estudantes de baixa renda, que têm direito ao bilhete único universitário, e esse direito está sendo descumprido. Confira agora a agenda desta semana do Legislativo Carioca. Nesta terça-feira acontece a solenidade de entrega de moções de reconhecimento e louvor para as entidades da sociedade civil que atuaram durante a pandemia da Covid-19. A iniciativa é da vereadora Tainá de Paula. O evento no Salão Nobre começa às 10h30 da manhã. A partir de 11 horas, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática promove audiência pública para discutir o plano plurianual da Prefeitura para essa área no período de 2022 a 2025. A Rio TV Câmara e o canal da emissora no YouTube transmitem o evento em ambiente híbrido. Já às 6h30 da noite, a Câmara do Rio homenageia o secretário municipal de Cultura, Marcos Faustini, com a medalha Pedro Ernesto, uma iniciativa do vereador Zico. Na quarta-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento realiza audiência pública para discutir o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município do Rio de Janeiro para o ano de 2022, com representantes das secretarias de Fazenda e Planejamento e de Cultura. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente híbrido, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. Às 5 da tarde, a vereadora Thaís Ferreira promove uma reunião para debater a retomada das rodas de samba na cidade com fazedores culturais do hip-hop. Às 6h30 da noite, no Salão Nobre, começa a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz. O autor da homenagem é o vereador Lindbergh Farias. E no mesmo horário, o vereador Dr. Carlos Eduardo comanda no plenário a cerimônia para a entrega da medalha Pedro Ernesto ao médico Antônio Araújo da Costa. Na quinta-feira, às 11 da manhã, acontece no Palácio Pedro Ernesto uma palestra com o urologista Moisés Teixeira sobre o Novembro Azul e a importância da prevenção ao câncer de próstata. À 1h30 da tarde acontece em ambiente híbrido uma reunião da Escola do Legislativo sob a liderança da vice-presidente da Casa, vereadora Tânia Bastos. Às 6h30 da noite, por indicação do vereador João Mendes de Jesus,
o advogado Marcelo Silva Marques recebe a medalha Pedro Ernesto. Na sexta-feira, às 9h30 da manhã, o vereador Celso Costa comanda a cerimônia de entrega da medalha Pedro Ernesto a Paulo Sérgio dos Santos Dias. Às 10h30, acontece a solenidade de encerramento do calendário de tributos ao Novembro Negro, com a entrega do título de cidadã benemérita do município do Rio de Janeiro à cantora Elza Soares. A iniciativa é da vereadora Tainá de Paula. Às 14h, a Comissão de Segurança Pública promove audiência pública com o tema Vacância Concurso 2012 da Guarda Municipal. E às 6h30 da noite, o médico André Luiz Pimentel recebe a medalha Pedro Ernesto por indicação do vereador Dr. Gilberto. O Rio zerou as internações por Covid-19, assim como o número de mortes na rede municipal de saúde. 12 milhões de cariocas já foram vacinados. Desde sábado, o Rio não registra mortes pela Covid-19. Além de ter zerado o número de óbitos, a cidade não tem internações por causa da doença. Um motivo para comemorar. Em maio deste ano, o Rio chegou a registrar 1.400 pacientes internados com coronavírus na rede pública de saúde. A gente está 14 semanas com redução de número de internações, com redução do número de óbitos e também com redução de número de casos graves para a Covid-19. Nesse final de semana, nesse sábado, a gente passou 24 horas sem nenhum registro de óbito por Covid. A média de óbitos nas últimas 2 semanas foram de 3 óbitos, uma média diária. Esses números são os melhores números desde abril de 2020. A vacinação está avançando e a pandemia está sendo controlada aqui na cidade do Rio. O calendário de imunização está em pleno vapor. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital atingiu 12 milhões de pessoas vacinadas. Mais de 89% da população acima de 12 anos foram imunizadas com a segunda dose ou dose única. Já a dose de reforço foi aplicada em um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Nessa semana, o Rio faz uma repescagem da terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais. Foram 12 milhões de doses aplicadas, né? Cada dose, cada vacina é uma história, é uma pessoa menos que tem chance de pegar a Covid, de se infectar e transmitir Covid para outras pessoas. E falta aplicar 4 milhões de doses ainda da dose de reforço da vacina para a Covid-19. A nossa expectativa é que daqui a 5 meses a gente já esteja aplicando a vacina para a Covid em 90% da população adulta. No último sábado aconteceu o dia D da vacinação para imunizar quem ainda precisava completar o esquema vacinal. Para o secretário municipal de saúde, a campanha do fim de semana foi importante para a estratégia de imunização. Segundo Sorães, a maior preocupação agora é com as festas de fim de ano e o carnaval. A prefeitura está apreensiva com o número de casos de Covid na Europa e Estados Unidos, uma vez que a cidade recebe milhares de turistas nessa época. O município espera o aval do Ministério da Saúde para poder exigir o comprovante de vacinação para todos que entrarem na cidade. O Ministério da Saúde e a Anvisa já instituíram um passaporte vacinal para entrada por via marítima, para entrada via cruzeiros, via porto. E também agora essa discussão precisa se ampliar para a entrada via aérea e terrestre de turistas internacionais. E você vai ver no próximo bloco, Circuito da Herança Africana traz um resgate histórico da cultura negra na cidade. O Mês da Consciência Negra inspira um roteiro por pontos da área central da cidade que integram o circuito histórico e arqueológico da celebração da herança da cultura africana no Rio. O Instituto dos Pretos Novos, por exemplo, faz um resgate da história e da cultura negra na capital do estado. Uma herança escondida debaixo da terra. Durante muito tempo, o Brasil recebeu uma intensa quantidade de escravos. A cidade do Rio foi uma das capitais do país que mais contou com esse tipo de mão de obra. Estudos e escavações trouxeram à tona a importância histórica e cultural dessa região da cidade. O tipo de ossada, como ela estava
como ela foi jogada ali, quando a gente vê que são fragmentos de ossos e não ossos inteiros, isso já demonstra que não havia um cuidado. E só tem uma ossada que está mais inteira, que ganhou o apelido também de Baquita, Baquita, a primeira santa africana. A região ficou conhecida como Pequena África depois que o comércio de escravos se tornou ilegal no Brasil em 1831. Essa região é muito importante, como a gente fala, para um novo conceito de quilombo, do quilombo urbano, de resistência cultural, identitária. Se antes era uma resistência por vida, agora é uma resistência por cultura e identidade. Com a descoberta, o Instituto para a Preservação da História Afro-Brasileira foi criado. Esse instituto é um marcador muito importante desse território tão grandioso em memória e valorização da cultura africana e afro-brasileira aqui na Pequena África, né? A gente fala de um sítio arqueológico que foi achado por acaso, mas que traz para a gente a dimensão de toda a crueldade e perversidade que foi o período escravagista no Brasil. O Instituto também criou o projeto Circuito de Herança Africana, com o objetivo de promover e fortalecer a educação patrimonial. O circuito inclui visitação a locais como o Morro da Conceição, Pedra do Sal e o Largo da Prainha. Todos símbolos para a cultura negra. Aqui no centro também são oferecidos os circuitos, as visitas guiadas pela região, que fala de todo esse processo, de todo esse ciclo, né? A gente fala da história do Brasil retornando muitos séculos, então a gente fala de onde era a chegada, para onde foi, como era a comercialização. E também identificamos todos os elementos identitários, históricos e culturais que são provenientes desses povos africanos que vieram para cá e que muitas vezes são celebrados, mas que não são creditados a quem de direito. Para a vereadora Thaís Ferreira, presidente da Frente Parlamentar da Pequena África, o Instituto tem um papel determinante para o resgate da nossa herança africana. A gente fala de lançar esse holofote porque, afinal de contas, fomos nós aqui que fomos o maior mercado de pessoas escravizadas. E esse crime contra a humanidade ele precisa ser denunciado em todos os espaços possíveis. A gente tem a Frente Parlamentar em defesa da Pequena África para poder visibilizar todas as lutas que são concentradas nesse lugar a partir desse drama que vive a população preta do Brasil, para que esse drama possa ser solucionado também a partir das políticas públicas. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Vereadores realiza nesta segunda-feira audiência pública para discutir a situação atual e perspectivas de trabalho dos agentes de apoio da educação especial. A audiência foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal e transmitida pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube. O encontro discutiu as reivindicações dos agentes de apoio à educação especial. Entre 2016 e 2018, cerca de 2.400 agentes aprovados em concurso público foram convocados para trabalhar. Atualmente, apenas 1.256 estão atuando. Eles pedem reajuste salarial, novas contratações e adequação da escolaridade. Quando o cargo foi criado em 2013, ele foi criado com a formação média e formação geral. E a LDB, no seu artigo 61, diz que para você estar atuando dentro de sala de aula, você tem que ter, no mínimo, a formação médio normal. E o nosso cargo não tem, apesar de nós estarmos dentro de sala de aula, atuando pedagogicamente com esses alunos. Bruna, mãe de um menino de 6 anos que é autista não verbal, diz que o trabalho dos agentes é fundamental. Esse profissional deveria ser mais valorizado, porque é uma função primordial para que a inclusão plena aconteça. Era preciso valorizar, trazer mais gente, concurso e valorizar eles. Eles fazem um trabalho pedagógico, né? É uma atenção especializada, que volta a dizer que é um direito da pessoa com deficiência. Nesta segunda-feira é celebrado o Dia do Músico. A categoria foi uma das mais atingidas pela pandemia do coronavírus. Os músicos foram obrigados a suspender os shows e as apresentações passaram a ser virtuais. Agora eles comemoram a volta aos palcos e a certeza de que não vai faltar emoção nesse reencontro com o público.
busca de amor, fiz uma viagem. A arte de encantar o público envolvendo melodias, letras e muitas vezes a voz. A profissão de músico é fundamental para a cultura, além de impactar diretamente na vida das pessoas. E na data que celebra o Dia do Músico, todos são lembrados com muito carinho. Uma coisa mais emocionante que ver uma orquestra cantar, que ver um músico tocar. Então, parabéns a essa categoria que leva a felicidade. Queria agradecer a todos os músicos, porque música, pelo menos na minha vida, é uma coisa fundamental. Eu não vivo sem música, inclusive, estou aqui ouvindo o meu sonzinho. No dia 22 de novembro também é celebrado o Dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. A história da santa mostra que, diante das adversidades, foi a música que esteve presente ao seu lado. Sem os músicos, não teríamos a oportunidade de conhecer canções, ouvir o som de diversos instrumentos e participar de eventos e viver a experiência tão rica que essa arte proporciona. Mas, apesar da importância, a classe foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia. Sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Os músicos foram os primeiros a parar. E agora estão sendo os últimos a voltar. Isso porque a especialidade do músico é levar alegria aglomerando pessoas. E isso não condizia com a situação da pandemia. Fale de mim, quem quiser falar. Sem ter como viver de música e privados de fazer aquilo que mais amam, os músicos se reinventaram e, durante o isolamento, usaram as redes sociais. Nunca a arte foi tão disponível para todos, gratuitamente. Porque todos os músicos fizeram isso de peito aberto, de coração aberto. Neste dia especial, o maestro e diretor musical da Orquestra Companhia Baquiana Brasileira, Ricardo Rocha, também faz uma homenagem à música e a todos os músicos que levam arte, sons, letras, vozes e alegria ao público. Quero juntar a minha homenagem a todos os cantores, aos instrumentistas, aos compositores, regentes, enfim, a todos os fazedores da música num dia como esse, porque eles fizeram da sua profissão o exercício da sua própria vocação. O presidente da Comissão de Cultura, vereador Raymond, homenageou os músicos e ressaltou a importância dos projetos de lei aprovados na Câmara do Rio. Lembrar que na nossa cidade nós aprovamos o projeto de lei de tombamento da Orquestra Sinfônica Brasileira. Nós trabalhamos também o projeto da Lei Gamarra, que é a lei que cria o circuito de rodas de samba na cidade do Rio de Janeiro. E temos também a lei do ensino de música nas escolas. Parabéns àqueles e aquelas que vivem da música, que produzem esta arte, que movimenta a vida da gente, que dá sentido à vida da gente. Viva o Dia do Músico! Eu me orgulho de ser músico. E tenho orgulho de todos os músicos que souberam dar a volta por cima diante de uma situação tão difícil como a que nós vivemos. E tenho certeza que ao retomarmos todo esse caminho, a emoção vai tomar conta de todos, daqueles que assistem e principalmente de todos nós em cima do palco. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.